a ideia da Malu. Pô, parece que as crianças estão mais inteligentes. Na verdade, o que elas têm? Elas têm mais acesso a informações Estímulo, daquilo que elas fazem. Então, se você pegar e colocar uma criança na frente de uma tela, ela vai saber operar rapidamente aquela tela. Porque ela está exposta àquele contexto e a tela é muito interessante para ela. Ela vai se sentir muito motivada a fazer aquilo. Não põe a criança na tela. Não façam isso, né? Exatamente, mas ela vai aprender. Porque imagine, uma criança, quando ela nasce, o que ela sabe? Nada, né? Ela É uma não- tela em branco. Mas ela não consegue nem mexer o braço dela. Uhum. Como é que uma criança mexe o braço quando ela nasce? Ela é tudo Meio desorientada. assim, Né? E ela tem que aprender tudo isso. Então, eu vejo do ponto de vista neurobiológico, é que a estrutura cerebral, ela tá lá. O que você coloca para dentro, aí é o lucro, é aquilo que pode ser aperfeiçoado e melhorado e aprendido. Então, do ponto de vista de aprendizagem mesmo, o que a gente tem? Uma estrutura biológica muito parecida com a dos últimos anos da nossa evolução, só que num contexto altamente estimulante. Imagina, o que um caçador-coletor tinha de estímulo durante a vida? Quase nada, a não ser a natureza, a não ser os animais e tudo mais. Olha o que a gente tem hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou deixar a Jéssica falar, depois eu faço. Por favor, Jéssica. Não, uma coisa que é interessante dessa parte de racionalidade ou não, que é interessante da gente discutir, desse processo evolutivo que o João estava comentando, o Kahneman, quando começou a desenvolver a teoria base de finanças comportamentais, ele escreve, né? Olha, ele é psicólogo. E o João é psicólogo também, né? E por isso que às vezes as pessoas me escutam e dizem assim, Jéssica, tu é psicóloga? Não, não sou psicólogo, só que a minha base de estudo é psicologia, né? E aí o Kahneman dizia, que, pra quem não conhece, é o prêmio Nobel em economia, que escreveu Recentemente e falecido, né? Doeu Deus meu o tenha. coração. É engraçado Mas isso, viveu né? muito, né? 90 anos Sim. ele faleceu. E produziu muito, né? Com 89, ele estava publicando vários artigos. Eu brinco que o livro dele, O Rápido e Devagar, é um dos livros mais comentados no mundo das finanças. E pouco entendido. E menos lidos. E Ele é pouco grande entendido. também, né? É. E a linguagem também não é tão simples assim quanto outros livros. Não é é difícil. Não é. E ele dizia assim, nossa, é engraçado porque do prédio do lado tem a economia. E ele psicólogo no prédio de psicologia. Ele disse assim, parece que estamos estudando seres completamente diferentes. Porque o que os economistas estão estudando não é a mesma coisa que eu estou estudando. O assim. homem econômico. Né? Ele diferencia, né, entre o humano e o ecos. O Richard Thaler depois ele vai trazer essa distinção entre o ecos e o humano. Então, o ecos é aquele racional e o humano é aquele que somos nós, que na verdade não temos essa racionalidade completa. Então, ele pega e traz, não estamos estudando porque realmente a nossa capacidade de tomar boas decisões frente a tantos estímulos, frente ao processo evolutivo, ela veio se degradando principalmente porque nós precisamos economizar energia, fazemos atalhos emocionais que por vezes desviam da racionalidade e isso vai gerando esses vieses e essas heurísticas que depois a gente pode comentar, né? Tem um artigo muito interessante sobre o que é racional e não. Eles trabalham com ratinhos e gatos. Aí perguntam assim, quem é que quer ver foto de gato? Quem é que quer ver foto de rato? Ninguém vai querer ver foto de rato, Gato né? é mais fofinho. Gato é mais fofinho. Só que daí eles dão o mesmo tipo de dinheiro, tanto para ver rato quanto gato. E aí, por causa que as pessoas acham que... Aí eles pedem, seja racional na escolha. Não, então eu prefiro olhar o rato. Então, quando ele pede para ser racional, ele toma a decisão que para ele é menos prazerosa, porque ele acha que ser racional, ele só tem que fazer a coisa ruim. Desconfortável. A recompensa era a mesma, tanto faz? A recompensa era a mesma. Só que Ratos fazem ciência e gatos não. E aí, teoricamente, assim, algo ó, assim. Pior que fazem. E fazem também. Alguns pesquisadores usam gato como mas é bem raro. É tá? bem raro. Acho que também desperta mais Exatamente. das pessoas, assim, aversão. Fala, pô, tá usando gato? Exatamente. Porque é fofinho. Sim. Porque é fofinho. Aí, novamente, eu cito Nietzsche, né? Que ele fala, se você mata uma barata, você é um herói. Se você mata uma borboleta, você é um vilão. Porque a moral tem critério estético. Exatamente. É quase isso. O ratinho não tem critério estético, né? Então, quando a gente fala em tomada de decisão, racionalidade ou não, tudo isso que o João comentou do processo de ser racional e do nosso processo evolutivo, a gente tem que entender que a tomada de decisão, ela sempre vai partir da parte mais primitiva do nosso cérebro e só depois a informação ela vai chegar no córtex pré-frontal, que é o que pensa, falando didaticamente. Que os professores não me julguem. Exatamente. Na verdade, é uma intencionalidade, né? A gente começa a prestar atenção. Por isso que eu chamei o tópico da atenção, que talvez seja, para mim, o mais importante. Inclusive, eu estudei isso durante o meu mestrado e eu vi que estudar atenção é uma coisa muito complexa. Primeiro porque você tem dificuldade de conceituar o que é atenção, né? Porque imagina, né?
quando a gente está olhando para alguma coisa dentro da gente, uma memória, uma situação específica ou até fora, a gente tem que selecionar uma série de informações e desprezar todas as outras. Isso é um processo muito custoso para o cérebro e porque a região que evoluiu por último, ela tem uma certa limitação. Então é muito mais fácil você sentir uma emoção do que tomar uma decisão. Ou fazer um planejamento, por exemplo. Né? Então você tem que fazer um planejamento, é muito mais custoso, você debruça por tempo, você tem que conversar com pessoas, você tem que escrever, tem que fazer um texto, enfim, leva mais tempo. Agora uma decisão emocional, ela é muito mais rápida. Então imagina que agora entra aqui no estúdio, sei lá, um cachorro bravo. É instantâneo. Meu amigo, você não, aquilo que você achava que era importante deixa de ser na hora. No mesmo momento. Você não faz um cálculo estatístico da chance de ele te morder, você só age. Acabou. A pergunta que eu tinha era a seguinte, porque aproveitando o comentário da Malu, não, as crianças hoje estão mais inteligentes, algo que é meio que uma impressão geral, né? Teve um livro que eu li que ele argumenta o contrário, que inclusive foi um dos melhores livros, que não as crianças em si, mas nós somos mais burros do que o homem primitivo. O que geralmente é a ideia oposta, né? É o livro chamado Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Certo. Que é um livro muito interessante, porque ele começa com uma pergunta para responder para um nativo. Ele está fazendo algum tipo de estudo na Oceania, não vou lembrar agora, acho que era na Nova Guiné. E aí ele teve contato com a população aborígene. E aí o aborígene perguntou para ele, por que vocês têm tanto, a palavra que ele usava era cargo, tanto equipamento, e a gente não desenvolveu a mesma coisa? E aí ele buscou explicar no livro por que os europeus foram até as Américas e dominaram os incas e os astecas, e não foi Atahualpa ou Montezuma que colocaram guerreiros em barcos e foram até a Europa e dominaram a Espanha. E ele vai colocando os motivos, e o próprio título do livro já fala os motivos, Armas, Germes e Aço, e como que os europeus chegaram até essas coisas. E tem uma hora que ele fala, em um momento do livro, que, na opinião dele, o homem primitivo devia ser mais inteligente do que a gente pela maneira como era o mecanismo de seleção natural. Porque ele fala, cara, o que pode te matar na mata? Um monte de coisas. Tem que saber lidar com aquilo o tempo inteiro. O que pode te matar no mundo moderno? Muito menos coisas. Inclusive, se você pega a pandemia, e ele usa esse exemplo, o livro é bem anterior à pandemia, mas ele fala, o mecanismo em sociedades que tem muito povoamento, muita gente por metro quadrado, é um mecanismo de resistência a epidemias. Então você pode ser um burro. O outro cara é um Einstein, só que ele é pouco resistente a uma doença e você é mais resistente, ele morre. Agora, em populações dispersas, onde você não tem densidade para ter uma epidemia, o que acontece? Vai sobreviver aquele que é melhor ao lidar com os desafios da mata e melhor ao lidar com desafios sociais, para não ser morto pelo seu vizinho. Então ele fala, esse cara provavelmente era mais inteligente do que nós. Só que isso passa também pela questão de definir o que é inteligência. Perfeito. Porque o que é inteligência? Eu não sei, eu gosto da definição do Harari. Ele fala que, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Você bota o Neymar em campo, ele é muito mais inteligente do que eu. Bota nós dois em frente a uma planilha financeira, eu sou mais inteligente do que ele. Bota nós dois na mata, eu não sei quem é mais inteligente. Eu sei que o índio vai ser melhor do que a gente pra sobreviver. É mais inteligente lá. Você já fez alguns treinamentos disso, Boludinho. Neymar, te desafio aí, largados e pelados, ver quem dura mais. Mas, por favor, eu queria a opinião de vocês. Se realmente a gente é ou não mais inteligente, o que é inteligência? Não, e isso tu definiu muito bem por conta do contexto. O contexto é que define isso. O quão inteligente eu sou, o quão adaptado eu estou àquele contexto. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque, realmente, eu também talvez teria sérias dificuldades de viver no meio do mato. Acho que eu morreria no primeiro dia. Apesar de eu morar num sítio, apesar de eu estar sempre em contato com os animais, mas morar no lugar... Eu gosto muito de um programa chamado Largados e Pelados no Discovery. Eles são fãs. Sou alucinada. É antropológico. A minha filha de 5 anos, a gente senta lá, final de tarde, lá pra gente assistir Largados e Pelados. Ela coloca lá no canal e a gente fica assistindo. E ela critica os caras. Pô, por que os caras não fazem isso e tal? Eu falo, filha, ó, você tá com a sua barriga... Estado frio e estado quente, né? Você está com a sua barriguinha cheia, minha filha, você está aninhada, confortável, você está dormindo, enfim, você está protegida, então não julgue aquelas pessoas porque elas estão lá com a capacidade limitada de tomar boas decisões. Agora, em relação à inteligência, e quando eu me referi sobre quem é que seria mais adaptado ao contexto, se era a criancinha mexendo no celular ou era um aborígene lá da Austrália ou uma pessoa que estava vivendo há 40 mil anos atrás. Acontece que o dilema do mundo moderno que a gente vive é por conta da crise atencional que a gente vive. Então, por isso que eu afirmo que tomar decisões hoje talvez sejam muito mais difíceis comparadas com os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados, eles estavam adaptados com o seu sistema rápido para aquele contexto. Nós temos que manter um sistema 2, o sistema lento, ativado quase que o tempo todo.
E isso é muito custoso Custoso. para nós. Imagina imagina o seguinte, imagina uma criança que nasceu há 40 mil anos atrás, o quanto que ele já conhece do território dele. Quanto que ele já conhecia, ele já deve ter andado com o pai, com a mãe dele, ou seja, ele não precisa pensar para se localizar naquele lugar. Agora imagina eu que saí lá de Santa Catarina, vim para São Paulo. Para eu me localizar aqui, meu amigo, eu preciso pensar muito peraí, onde é que eu tô? Em que lugar que eu vou? Precisa mesmo? Yeah. Porque você tem o Waze, você tem o Maps. Não, eu tô falando do ponto de vista mental. Sim. O exercício mental que eu preciso fazer para isso. De fato, quando eu uso as ferramentas que a gente economizou, eu posso até desligar meu pré-frontal aqui e deixo rolar. Tem uma Jéssica do meu lado, ela me diz onde é que eu vou aqui. Eu faço isso com a Malu, a gente tá andando em São Paulo, eu desligo Leila ela que é meu também. Eu GPS. sou péssima E isso em pode, localização. isso pode, inclusive, atrofiar o meu cérebro, porque eu não tô Olha usando aí, o meu ó. senso de localização. Aí Se eu não quando eu exercitar mudo o isso. caminho, ele fala, você fica mudando o caminho. Claro, eu estou exercitando meu Exercitando. cérebro. A questão dos taxistas londrinos, né, que tinha uma parte mais desenvolvida. Tem uma coisa Viu? bem... Exatamente. Pra isso, vocês não sabem aí, é que vocês não ouvem. Mas eu sou muito inteligente nesse quesito. A Malu, específico. ela é fantástica nisso. Ela é praticamente um pombo correio.